Bom, galera, vamos entrando, até porque eu não quero tirar muito tempo de todo mundo, nem do Léo. Queria primeiro. Vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Pronto. Queria primeiro agradecer aí o Léo. Eu sei que o Léo tá trabalhando pra caramba, tá. Deixa eu tirar aqui o WhatsApp, sei que ele tá numa correria danada. E é engraçado falar aqui uma inconfidência, né? Que a gente. Cara, a gente que tenta conciliar, Léo, se eu estiver falando besteira, tu me fala, assim, mas a gente que tenta conciliar esse lance de ter a empresa e ao mesmo tempo tá trabalhando essa parte de conteúdo, a gente conhece um ao outro, que a gente sabe que assim, o outro diminui um pouquinho o ritmo, a gente sabe, eita, tá ferrado lá. E é muito isso, né, cara? Que a gente vê e tenta manter uma pegada de conteúdo pra caramba. Cara, eu mesmo essa semana eu não consegui, assim, coisas que a gente estava vivendo lá na empresa, eu não consegui subir o vídeo no YouTube, assim, e é um negócio que É. eu sou muito chato com isso, né, de não deixar de ter. E eu sei que o Léo tá também, enfim, trabalhando pra Eu, caramba. eu E, parei já faz umas semanas aí. Quer dizer, parei, a gente brinca que não para, né? Mas a gente deu uma pausa aí porque, cara, tá demais, assim, tá demais. Eu tô numa correria insana. Eu tava brincando com meus sócios aqui que eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida como eu tô trabalhando agora, né? E assim, muita perspectiva boa e, cara, não tô dormindo direito. Pô, às vezes começo às 6 horas da manhã a trabalhar porque acordo cedo porque eu não consigo, né? Eu não consigo dormir. Então, acordo às vezes 5 e pouca da manhã, já começa às 6 a trabalhar. E, cara, por quê? Porque quando começa às 8 e pouca, a galera já começa a te demandar. Então, você tem que começar antes e terminar bem depois. Então, cara, tá bem animado. E por isso eu também dei uma pausa aí nos conteúdos, porque nem cabeça para estar fazendo conteúdo eu tô no momento, né? Mas assim, aí tem esses convites que você me faz, outras pessoas me fazem. Ontem mesmo eu participei de um negócio da Canary, né? uhum, Eu vi fiz lá. uma live com o pessoal lá da Canary. Foi bem legal. Hoje também teve, mas hoje eu fui mais participante, né? E ontem foi eu falando. Então, pô, termina me obrigando também a ocupar um tempo para fazer isso. Sim. E assim, o que eu acho que eu agradeço também muito ao Léo, assim como agradeci ao Rafa, e principalmente ao Léo, porque o Léo a gente não se conheceu pessoalmente, a gente já se conheceu no momento de pandemia. O Léo me ajudou muito numa mentoria que ele fez para mim, de uma startup que eu sou investidor, e foi bem legal a conversa que a gente teve. O Léo tem muito conhecimento da parte aí de VC e tal, de venture capital, de investimentos mesmo em startup. Não é um caminho que eu trilhei tanto, porque logo o SES cresceu meio por conta própria, aí começou a jogar um jogo Bootstrap, diferente. né? Foi muito bootstrap mesmo, então a gente teve um jogo diferente, e aí eu aprendi muito. E o que é mais legal que, mesmo a gente, sem a gente se conhecer assim, conhecendo amigos em comum, ele sempre foi muito disponível aqui, esteve junto com a gente. E a história dele, cara, é muito bacana. A live que a gente fez lá no Instagram aquela vez foi muito legal, né? Um bate-papo bem interessante. E eu acho que tem tudo a ver, Léo, como eu te falei, nós estamos com um grupo aqui que é o quarto encontro que a gente faz, são para mais ou menos 3 horas e meia juntos, né, em cada um desses encontros. Então passamos aí indo para 10 horas juntos, trocando experiências, entendendo o negócio de cada um. Alguns já estão mais avançados em seus negócios, outros ainda estão naquela fase de ideação, naquela fase de criação do negócio em si. E eu queria encerrar com chave de ouro no sentido de ter aqui um CEO, um cara que passou por todas essas fases mais de uma vez. E eu queria te deixar aí tranquilo para você contar a sua história, né? E depois, Uhum. para você querendo, até para a gente estar bem dentro aqui do escopo da conversa de hoje, pensar muito nessa pegada de tipo, o MVP foi validado, né? Se você tem aqueles primeiros investidores, eu tenho os primeiros clientes, né? Pronto para Uhum. começar. E agora, assim, como é que foram os seus primeiros passos, cada uma das startups que você teve? Como é que você começou a medir o seu negócio? Como você começou a ver que o negócio estava certo? Que eu acho que aqui é um momento legal para a gente falar sobre isso. Não, legal. Em relação à minha intro aqui, quanto tempo você quer que eu fale aí? Você, Cara, vai, super vai. rápido. Não, vai tranquilo. Vamos 15 minutos aí, pelo menos. Vai tranquilo. Você que sabe, Tá vai bom. no teu ritmo. Eu consigo terminar antes de 15, então. Então, Tá. legal. Bom,
Pessoal, obrigado aí pelo tempo de vocês. Obrigado, o Gui, mais uma vez aí pelo convite. A gente tá, como o Gui falou, a gente tá tendo uma relação muito boa, né, Gui? Embora a gente não tenha se conhecido pessoalmente ainda, a gente tem trocado muito. Ele falou que eu dei mentoria, né? Conversa isso. Na verdade, a gente se ajuda muito e assim, eu gosto muito do Gui, embora a gente não tenha se visto pessoalmente ainda por conta da pandemia. Bom, eu comecei minha vida aí com empreendedorismo aí com 14 anos. Com 14 anos eu comecei a fazer alguns sites enfim, tive alguns blogs também, acelerando essa história. Aí, 2011, eu fundei a minha startup que teve um pouco mais de sucesso, que foi a Kaplan. A Kaplan, a gente fundou em 2011, a gente foi acelerado em 2013 pela ACE, né? ACE em São Paulo, que é tida aí como, na época, aí, como a maior aceleradora de startups da América Latina por alguns anos consecutivos. Eu fui morar em São Paulo em 2013, acho que foi quando a empresa da gente começou a crescer muito, né? A gente era 100% bootstrap, né? Na época, inclusive, não tinha funding, não tinha opção de funding, né? O funding que tinha, ele era muito caro e muito pouco. A gente não falava de milhões na época, a gente falava de poucas vezes até centenas de milhares de reais, e milhões já era bem difícil. Quando uma empresa fazia 5, 10 milhões de reais de round, era como se hoje a gente estivesse vendo esse round da Loft, da Nubank, etc. A gente se impressionava com 5, 10 milhões de round. Hoje, qualquer startup faz 5, 10 milhões de round tranquilo. Então, o mercado está muito líquido. Isso é bizarro, né? Você pensar assim, são 5 anos, 6 anos, assim, de uma diferença abissal, né? Eu até falo muito sobre isso. Quando eu pego a retrospectiva do SES, assim, beleza, a gente foi bootstrap porque a gente quis, mas ao mesmo tempo é surreal hoje a gente ver a quantidade de rodada, de rounds, os valores. Cara, até as empresas de IPO, assim, pô, esse ano são quantos? 2 por semana, é um negócio surreal. O mercado está muito líquido, né? E isso muda também a forma como a gente gerencia nosso negócio, porque você tem que ter muito cuidado, porque muito dinheiro é bom e muito dinheiro é também o seu fracasso, né? Porque você termina falando, puta, eu tenho dinheiro pra caramba, então vou fazer, e você não pensa muito e vai fazendo, e quando vê o dinheiro tá acabando, você tá com um burn muito alto, você tá com muita gente no time, você tá gastando muito com marketing, você não encaixou nada ainda. Então, é o céu e o inferno, tem que ter muito cuidado com essa liquidez alta, né? Então, lá na Kaplan, voltando lá para a Kaplan, em 2013 a gente foi acelerado. Para mim foi um puta um puta MBA de negócios, assim. Eu acho que eu evoluí em 6 meses, eu devo ter evoluído assim 6 anos na minha vida. E aí, acelerando essa história, em 2015 eu vendi a Kaplan para o Itaú. Então, foi aí um deal que ficou bem famoso na época, embora não tenha sido imensamente grande. Quer dizer, longe de ser grande, inclusive, para a gente, na pessoa física, foi bom, porque a gente tinha 90% da empresa, né? Qualquer dinheiro que entrasse naquela época era muito dinheiro. Então, assim, a gente brinca que a nossa conta de energia está paga, né? Depois da venda do Itaú. Mas, ainda assim, a gente... longe de ser as cifras de hoje em dia, né? E aí quando eu vendi, eu ainda fiquei no Itaú até 2017, né? Foi um deal que deu muita visibilidade para a gente por conta disso. Muita gente trabalhando no nosso projeto no Itaú. A gente era muito respeitado no Itaú, né? E contato direto com o vice-presidente, presidente do Itaú. Inclusive, hoje o atual CEO do Itaú foi o cara que comprou a gente na época, em 2015. Então, hoje quem manda no Itaú todo, 110 mil funcionários, uma empresa multibilionária, a gente tinha contato direto com o CEO, que era muito bom. Depois de 2017, saí, me chamaram para continuar lá no Itaú, seguir carreira lá dentro do Itaú, não tinha nada a ver comigo. E aí eu decidi tirar um sabático, né? Puta, eu vou parar por um tempo. Essa parada durou uns 15 dias, era para ser um ano sabático, foi 15 dias sabático. E aí eu comecei a querer me engajar com alguma coisa, porque eu estava impaciente de ficar em casa. E aí eu
eu comecei a pensar, puta, o que é que eu posso fazer? Aí eu comecei a dar muita mentoria para startup, e aí nessa época, sim, eu poderia ter gerado conteúdo para caramba, porque eu tava dedicado a falar com startup, conhecer startup, etc. Não foi uma escolha, mas uma consequência dessas mentorias todas. Eu comecei a investir em startup. Hoje eu tenho 7 startups investidas diretamente e cerca de 50 indiretamente através de fundos, né? Algumas delas estão se destacando bastante, inclusive. Já multipliquei aí o capital em algumas vezes nas startups. Graças a Deus eu tive sucesso nas startups que eu investi. E aí eu também comecei a dar consultoria para algumas empresas, né? Então, basicamente, a gente fazia um modelo de Operating Partnership, que eu capturava um percentual do que eu ajudasse a empresa. Então, por exemplo, a SES lá está com 5 milhões de EBITDA, claro, é um número, estou dando um exemplo aqui com a SES, mas digamos que ela tivesse 5 milhões de EBITDA, eu chegava lá para o Gui e falava, Gui, eu te ajudo a chegar no EBITDA talvez de 30, e eu capturo um delta desses 5 por 30, né? Desses 25 adicionais, eu quero um percentual dessa operação. Eu não virava sócio, mas eu tinha um percentual da operação. E num evento de liquidez, um M&A, etc., a gente também surfava, fazendo advisor do M&A e também, eventualmente, capturava um pedaço do M&A. Então, esse era o play da gente. Quando a gente começou a fazer isso, era eu e mais 3 sócios, né? E aí a gente falou, pô, legal, tava bem legal, só que eu tava trabalhando só em 7, 8 empresas ao mesmo tempo. E eu comecei a me desgastar pela lentidão da galera. Então, por exemplo, eu chegava lá e, pô, a semana que vem a gente tem que fazer isso e isso. Chegava na outra semana, não tinha sido feita. Na outra semana também não. E na outra também não. Falei, cara, sabe de uma coisa? Eu vou montar alguma coisa para mim de novo. Então, eu tinha me prometido que eu não ia mais empreender, porque quem empreende aqui sabe o que é isso, é uma montanha russa, né? Todo dia, uma hora você está por baixo, na outra hora você está por baixo de novo, e depois está por baixo de novo. E às vezes você está por cima, mas depois vai para baixo de novo. Então, é sempre uma angústia muito grande, né? Noite de sono perdida, etc. Então, eu tinha me prometido que eu não ia mais empreender. Só que eu falei, puta, vou empreender, porque o mato no Brasil é muito alto ainda, tem muita oportunidade, eu vou fazer alguma coisa. Nesse vou fazer alguma coisa, eu chamei 2 caras que eu conheci em 2013 no programa de aceleração da ACE. Os 2 são pernambucanos também, eles são bem técnicos, né? Eu não sou técnico, sou mais de business. E aí eu falei, gente, vamos resgatar aquele período lá de 2013, vamos fazer alguma coisa. Então, 2019, eu chamo eles 2 e falo, cara, agora beleza, eles também venderam as empresas dele, né? Eles venderam as empresas dele também, um vendeu para a Log, outro para a Simpla, do iFood Mobile. E aí a gente falou, olha, vamos fazer uma coisa, mas vamos fazer uma coisa grande, né? O que é que tem de grande no Brasil? Grande no Brasil tem o mercado imobiliário, grande no Brasil tem o mercado de crédito. Por que não fazer crédito no mercado imobiliário? E com essa premissa aí, a gente começou a gente montou o nosso software, o SAIS, que a gente basicamente ajuda os loteadores hoje, né, focado em loteamento, a fazer a gestão da carteira de recebíveis deles, que duram de 10 a 30 anos, dependendo do empreendimento. E, além disso, quando a gente começa a fazer esse tipo de gestão, a gente tem acesso a todo o financeiro deles e a gente consegue fazer uma análise de crédito e risco muito melhor do que um banco e um fundo que não tem essa visão. E aí a gente oferece crédito. Esses caras precisam de um crédito aí de 4 a 8 milhões por empreendimento. Alguns dos loteadores fazem 7, 8, 10 empreendimentos por ano. Daí você tira a necessidade de capital desses caras. Fora isso, deve ter, sei lá, 11 mil, 12 mil, 15 mil loteadores no Brasil que precisam de capital. E todos eles são enterprise, todos eles são gigantes. Então, potencialmente falando, a gente tem a faca e o queijo na mão para virar um unicórnio, talvez o primeiro unicórnio nordestino aqui com essa tese da gente de crédito no mercado imobiliário, né? Com isso, a gente pegou investimento na Y Combinator, que eu estava falando, né? Que é o maior maior aceleradora de startups do mundo e um dos maiores fundos de investimento do mundo. Investiu, por exemplo, em empresas como Airbnb, Stripe, Dropbox, Rappi, Brex. Em 2020 a gente vai para lá, né, no inverno lá de 2020, ali dezembro até março mais ou menos de 2020, dezembro de 2019 a março de 2020. Quando começa a crise a gente volta e aí a gente levanta um round um pouquinho maior, que no total deu 5 milhões de reais, com a Canary liderando, North Capital, o Julian Antonioli, que é o nosso anjo, e o Brian Hackworth, que é
anjo também e ex-CEO do Viva Real, né, que foi comprado agora pelo o Zap, o grupo Zap foi comprado agora pela OLX por quase 3 bi de real, né? Então ele é nosso investidor aqui também. Aí hoje a gente está um time ainda muito pequeno, crescendo, então a gente tem 12 pessoas, deve fechar com 38 até o final do ano, crescendo aí numa velocidade bem boa, fazendo agora os primeiros dias de crédito, né? E fazendo muita coisa interessante. A ideia da gente é, de fato, a gente tem uma missão muito clara, que é contribuir para ter impacto nesse mercado e contribuir, quem sabe, para um dia para a redução do déficit habitacional no Brasil, que hoje é de 8,5 milhões de casas e deve crescer até 16,8 milhões de casas em 2030. Então, se a gente contribuir com essa engrenagem, colocando óleo na engrenagem para que ela se desenvolva muito rápido, a gente acredita que a gente pode potencialmente ajudar o Brasil com esse déficit habitacional que só cresce. Cresce porque a população cresce rápido, cresce porque a gente está com imóveis muito, muito antigos que vão se depreciando, cresce porque o crédito imobiliário no Brasil ele é cagado, cresce porque a relação de crédito imobiliário por PIB no Brasil é cagada. Então, a gente ainda, o mercado de fundos e bancos ainda atua do mesmo jeito como atua desde 1970. Então, tudo isso, dito tudo isso, acho que a gente pode contribuir sim para um Brasil com menos déficit habitacional. Então, eu não sei se eu falei muito aí, tá, Guilherme? Basicamente é isso. Eu não sei se você já quer que eu vá responder a outra pergunta, que é do MVP e as KPIs. Como é que você quer tocar aí? Não, pô, primeiro, obrigado aí, uma história incrível. Ele sabe disso, estou mega na torcida aí para ser o próximo unicórnio. Acho que tem, de fato, uma baita tese por trás. Então, o que eu queria que você pudesse entrar aí vamos lá, uma primeira pergunta, esses passos iniciais da gestão, né? Como é que foi, talvez, na sua primeira empresa, no seu primeiro negócio, ou o que você também vê de erro dos empreendedores? Você falou aí até, pô, me irritei com a galera, eu estava lá tentando ajudar, mas não sou eu fazendo, né? O que você identifica, assim, pode identificar, ou gostaria de falar de talvez erros ou situações que você viveu no início da empresa e também que você viu outros empreendedores viverem nesse início de negócio? Tá, talvez eu não lembre de tudo aqui, mas tem algumas coisas que estão frescas na minha cabeça, né? Eu acho que a primeira coisa, e aí não é problema da gente brasileiro, não, eu acho que é um problema mundial. Eu acho que o empreendedor, ou o cara que quer ser empreendedor, né? Quando eu falo cara, entendam homens e mulheres, tá? A gente é especialista, né? A maioria das pessoas são especialistas em não agir para evitar crítica, né? Então, todo mundo quer, puta, não vou fazer isso não, porque quer que, se eu tiver fracasso, quer que fulaninho vai pensar de mim, quer que o Gui vai pensar de mim, será que o Gui vai achar que eu sou, será que o Gui vai achar que eu sou incompetente, né? Será que o Gui vai pensar alguma coisa de mim? Será que o Bruno vai pensar mal de mim? A Vanessa vai pensar mal de mim? Então, a gente termina evitando agir com medo de crítica mesmo, né? E aí e aí quem é um pouquinho mais determinado e começa a fazer alguma coisa, aí ele começa a sofrer com outra coisa, que é tentar aprender tudo antes de começar. Então, eu quero dominar todo o ecossistema antes de começar, o que é uma outra falha, porque você nunca entende se você não for para a prática, né? E aí começa a querer botar muito processo numa coisa que, na verdade, não é processo ainda, é feeling, ainda é sentimento, sabe? Ainda não, a gente não precisa. Então, o que eu sinto, assim, é que, pelo menos, puta, eu falei com muita startup na minha vida já, assim, eu já dei muita mentoria, eu vou dizer que eu facilmente já dei mais de 200 mentorias, já dei, mentoria não paga, tá? Só uma mentoria gratuita, inclusive, mentoria ou conversar com startup que eu tinha interesse em investir. Eu vejo muita gente se complicar querendo fazer uma coisa muito complexa, quando na verdade é para ser muito, muito, muito mais simples que isso, sabe? E eu sempre brinco, né? Eu falava muito isso no meu Instagram. Eu sempre falava assim: simplicidade é o último grau de sofisticação, né? Que é Leonardo da Vinci que falou isso, não fui eu. Então ele sempre fala assim, puta, ele sempre via essa frase e falava que as pessoas complicam demais, enquanto a simplicidade deveria ser a chave de tudo. Então, eu acho que
para quem está começando, né, com certeza esse é o maior desafio, né, de sair da inércia e de entender que quanto mais você tenta alguma coisa, melhor você fica, né? E eu até botei uma frase parecida com essa, né? E quanto melhor você fica, menos você liga para o que os outros pensam. E quanto menos você liga para o que os outros pensam, mais você executa. Então, a chave do negócio é para de ligar para o que os outros pensam e só faz, entendeu? E faz num volume muito grande. Eu tava falando, eu participei de um evento um evento não, sei lá, uma mentoria coletiva lá para o take-off da Canary. O que é que a Canary está fazendo? Muito legal, por sinal. Pegou 9 super, hiper, mega talentos, tá? Pessoas, 9 outliers, muito bons, novos, colocaram eles dentro de uma sala e botaram eles para pensar. Então, basicamente é o seguinte, cara, daqui tem 9 pessoas, devem sair 3 ou 4 startups, só que lideradas por co-founders, por founders extremamente competentes, né? Então, ex-Ubers, ex-empreendedores, ex-empresas gigantes, pegaram esses talentos aí nacionais e botaram numa sala para pensar. E aí me chamaram para ajudar lá com o Discovery, né? Falaram, puta, Léo, o que é que você fez lá na Kaplan, o que é que você fez na Rent de Discovery, etc, etc. Todo mundo querendo um processo, todo mundo querendo, sabe, um passo a passo. Puta, o que é que eu faço agora, e agora? Eu falei, cara, esquece isso, esquece o processo. Se você se dedicar a bater uma meta simples, que é falar com 100 pessoas, eu duvido, eu mudo meu nome se você não entender alguma coisa do mercado depois de 100 conversas. Então, não é sobre processo, é sobre volume. É volume. Eu estou dedicado, eu estou pronto para fazer 100 reuniões direto, praticamente sem parar. Eu duvido que você não vai entender do negócio. Então, eu fui muito criticado no começo, quando a gente foi começar a rede. Criticado parcialmente, né? Mas eu recebi alguns feedbacks construtivos, que os caras falavam assim, principalmente de venture capital, tá? Principalmente de investidores, né? Investidor acha que sabe tudo, né? Mas tem que ter muito cuidado com dica de investidor, porque investidor é aquele cara que a vida toda ele foi capital market, né? Ele veio de banco, veio de fundo, veio de venture capital, veio disso, nunca montou uma empresa, pô. Quem é ele para falar com a gente, que é empreendedor? Só porque ele escutou 200 caras, quer dizer que ele sabe mais do que a gente como é que empreende. Então, eu comecei a ser muito criticado porque eu não vinha do mercado imobiliário. Ele veio, como é que você vai montar uma empresa de mercado imobiliário se você não entende do mercado imobiliário? Eu falei, cara, eu concordo, só que eu vou entender. Eu vou entender porque eu vou acelerar minha curva de aprendizado mais do que ninguém vai conseguir. Então, eu confio muito que a melhor característica que eu tenho é de curiosidade. É de curiosidade. A minha melhor característica é ser curioso. Quando eu quero aprender alguma coisa, eu vou para todo lado para estudar. E eu sou cara de pau também. É outra característica boa que eu tenho. Porque, cara, eu não tenho vergonha de marcar reunião com ninguém. Então eu vou... Cara, se eu não conheço ninguém na área, eu vou entrar no LinkedIn. Eu vou abrir 50 abas do LinkedIn, que tem 10 pessoas por cada negócio. Tem 500 pessoas, eu vou ver 500 pessoas ali que potencialmente poderia me ajudar naquele tema, e eu vou mandar mensagem para todo mundo. Oi, Gui, tudo bem? Meu nome é Léo Pinho, eu sou CEO da Rente, você está fazendo isso. Pô, seria muito interessante se você tivesse 5 minutos do seu tempo, 30 minutos do seu tempo para me ensinar sobre isso e isso. Eu acho que vai ser muito valioso, tal. Cara, eu mando isso para todo mundo. Cara, de 500 caras que eu mandei mensagem, 30 vão falar. Quando eu falar com esses 30, eu peço mais 30, eu peço mais 3 para cada um, peço mais 4 para cada um. Daqui a pouco eu tenho os 100 que eu preciso. E eu faço isso religiosamente em tudo que eu faço. Então, na Rente, a gente começou com o mercado de crédito. Então, com o mercado imobiliário, eu falei com imobiliárias, incorporadores, loteadores, proprietários de imóveis, corretores, porteiros, fundos, bancos. Eu falei com todo mundo. E quanto mais eu falava, mais eu pedia. Então, eu acho que, tentando voltar para a primeira pergunta, eu abri dois parênteses aqui, mas tentando voltar, eu acho que o cara que está começando, a pessoa que está começando o negócio, ela tem que ter essa característica de ser meu cara de pau mesmo. Assim. Vou pedir um bocado de ajuda, vou falar com um bocado de gente, e se eu estou montando um negócio B2B, eu tenho que falar com 100 pessoas daquela área.
por mais que eu apanhe muito no começo, nas primeiras 5, 10 reuniões, porque você nem sabe como é que você deve conduzir essa reunião, e é normal, você não sabe como é que vai conduzir, mas depois da 11ª, 12ª, 13ª, você vai aprendendo como é que você fala, você vai aprendendo quais são as perguntas que você vai fazer, você vai aprendendo um pouquinho de padrão de problema que se repete, você vai tendo confiança no seu speech, e é naturalmente que a 20ª, 30ª, 40ª vão sendo muito melhores, pô. Muito melhores. Quando chega na 100, você está quase arrogante, puta, eu já estou entendendo desse mercado. E você começa a associar problemas e soluções de várias pessoas diferentes e conectar esses problemas, e daqui a pouco você está na reunião 80, 90, você já está falando, puta, Guilherme, você já tentou fazer isso? Você já tentou fazer aquilo? E você já está ensinando para a pessoa, porque você pegou o melhor de cada pessoa que você falou e as boas práticas de cada pessoa, que na verdade, às vezes, o cara está dentro de uma sala fechada e nem sabia. Sim. E aí esse cara, você imagina que depois você constrói um relacionamento com essa pessoa que potencialmente pode ser teu cliente. E esse cara virou teu amigo ou amiga, entendeu? Então, eu acho que assim, eu fiz isso no começo, fiz isso no meio da empresa e hoje eu continuo fazendo isso. Eu tive hoje 3, 4 reuniões de aprendizado puro. Eu puxo a reunião, às vezes eu já conheço do tema um pouco, mas eu puxo a reunião e eu pergunto. Eu não sei de nada, eu não sou obrigado a saber de tudo. Então eu vou chegar para o Gui entende milhões de coisas mais do que eu. Eu vou chegar para o Gui e vou pedir ajuda ao Gui, com muita humildade, e o Gui vai me ajudar pra caramba, e o Gui vai adorar, porque vai, puta, que ela tá tão interessado com minhas coisas aqui. E na verdade eu não tô só interessado nessa coisa. Até para você mudar o mercado antigo, né, amigo? Porque as pessoas reclamam muito. Vou puxar 2 pontos que você falou para antes de te devolver a palavra. O primeiro, isso é muito legal, e até os próximos slides, acho que o pessoal, quem já baixou aí, viu, a gente fala muito de começar simples, né? Coisa que você falou, porque, assim, o que é muito importante entender? Cara, processo, ele vem para, a partir do momento que você já tem volume, você já tem escala, você evitar perdas por conta de falta de processo. O processo, quando você não tem isso, ele não vale de nada, ele é só burocracia, porque o processo, ele naturalmente, ele traz burocracia. Todo mundo que está aqui, tem empresa, enfim, já sabe como funciona. O processo, ele é um trade-off. Então, você aceita certo grau de burocracia para que você evite um determinado tipo de perda por aí, falta de padronização, enfim, esquecimento dentro da corporação, uma série de motivos. Mas no início, o Léo falou muito bem, cara, no início você não tem, e eu acho, e por exemplo, eu vou te falar uma coisa, eu acho que muitas vezes o empreendedor faz isso porque ele ainda não está confiante com o bolo principal dele, sabe? É uma forma de ocupar seu tempo, porque nós temos uma mente, todos nós, cara, e eu me incluo pra caramba nisso, e eu brigo contra isso o tempo todo. A gente é de uma geração tarefeira. A gente se acostumou a fazer tarefa. E uma das formas da gente se ocupar, muitas vezes, com essas tarefas é sair do nosso core e começar a trabalhar nesses enfeites, né? Ah, não, vamos então... Putz, você ainda está com poucos clientes, você ainda mal consegue ter um fluxo de caixa decente, você já está preocupado em ter um sistema de conferência online fodão financeiro, né? Isso é bem comum. A gente vê isso bastante. Cara, você mal aprendeu a entender as redes sociais, tu já quer meter um CMO lá dentro. A gente vê startup fazendo direto, né? Quer trazer alguém de mercado, quer puxar alguém. Existe uma série de fugas que a gente se coloca e que eu acho que o Léo falou muito bem. No início, a gente tem que sair dessa zona de conforto, brigar contra a gente mesmo e saber que esse tipo de coisa é para um momento posterior. Eu acho que esse é um ponto 1. E o segundo ponto que você falou, Léo, é uma coisa que eu brigo, eu sempre devolvo essa pergunta para a minha equipe. Eu tenho uma equipe relativamente grande de marketing e, assim, cada vez mais tem gente mais nova, né? É a evolução natural. E as pessoas mais novas, especialmente na área de social, elas já sabem muito de muitas coisas que eu e você, e principalmente, por exemplo, meu pai, que trabalha comigo, a gente não vai ter condição de acompanhar. A cada semana o Google está mudando alguma coisa, o Facebook está lançando uma coisa, o Instagram está lançando uma coisa. E aí eu vejo muitas vezes essas pessoas reclamando, poxa, mas
a gente só está fazendo as coisas da mesma forma, não quer fazer desse outro jeito. E a... Estão me escutando, então, né? Sim. Achei que tinha caído. E aí eu pergunto, tá, mas você parou para explicar? Você me convenceu, você me vendeu a ideia de que é importante eu fazer essa mudança? E a pessoa, não. Você fez uma apresentação para isso? Você tentou me convencer, me persuadir? Eu acho que às vezes isso é um problema, na minha opinião, Léo, especialmente dessa próxima geração, a ausência de tesão de persuadir os outros. E aí, persuadir no bom sentido, no sentido Sim, de, claro. cara, eu preciso convencer alguém alguma coisa, né? Então, por exemplo, se eu estou trazendo uma nova tecnologia, não adianta eu jogar no peito do cara e falar, cara, poxa, que pena que ele não gostou. Não é assim que funciona. E aí é o ponto. Muitas vezes você não está vendendo a solução. E a gente falou disso aqui em todos os encontros. Cara, foque no problema, porque muitas vezes você não vai vender a tua solução. Tu precisa ainda explicar o problema pro cara. O cara não entende o problema. Por exemplo, é o que eu acho que você está falando. Quando tu chega lá num cara há 30 anos que lida com imobiliário, um cara grande, que muitas vezes é um cara que foi criado, que foi talhado em negócios na rua, não foi no escritório, né, com loteamento, não sei o quê. Cara, esse cara, se você chegar lá e jogar teu sais no peito dele, não vai. Né? É um Exatamente. cara que você vai precisar entender, você vai precisar escutar. E aí você vai escutar mais ele do que falar, para depois você falar, cara, e se fizer assim? E se você sair na frente do teu concorrente para fazer assim? E não é fácil isso. Esse é o ponto. Muitas vezes você tem que explicar o problema, né, Léo? Complementando, né, Gui, não existe nenhuma disrupção se você não entender o status quo primeiro. Porque a galera acha que vai inovar porque eu quero inovar. Não, eu quero. Pô, aí o cara vem com a solução que você falou, né? Quer vir com a solução e não com o problema. O cara fala, pô, eu sou bom pra caramba em inteligência artificial, tô querendo fazer isso. Pô, grande merda. Você não tem que jogar a solução porque você é bom em inteligência artificial, jogar a solução como se fosse o problema, a solução de qualquer problema. Para cada problema, existe talvez uma, duas ou três boas soluções, e é essa execução dessa solução que vai fazer a diferença. Então, eu sempre, na minha cabeça está sempre assim, pô, eu não vou conseguir disruptar o modelo de crédito se eu primeiro não entender muito bem o modelo de crédito atual. Uhum. Eu não preciso respeitar o modelo de crédito atual, eu preciso entender. Eu preciso entender por que as pessoas faziam isso. E eu faço essa pergunta literalmente, tá? Eu chego dos fundos, eu vou conversar com os fundos, quem estrutura o fundo, quem capta para o fundo, quem define riscos, quem define, enfim, quem faz background check, etc. Eu chego pro pessoal e faço, exemplo, tá? Hoje é muito comum no mercado do loteamento você dar crédito somente para os empreendimentos que fazem contrato entre o mutuário e o loteador com alienação fiduciária. Então, no começo, eu não sabia o que era alienação fiduciária. Aí depois, primeiro eu precisei entender o que era alienação fiduciária. Depois que eu entendi um pouquinho, eu preciso saber por que precisa da alienação fiduciária. Para depois eu fazer o movimento de como tirar a alienação fiduciária, dado que era um problema, né? Então, quando eu comecei a falar com os fundos e bancos, eu fiz essa pergunta bem simples. Eu fazia, sei lá, Rafael, por que vocês pedem alienação fiduciária? E o mais engraçado disso é que para cada 10 pessoas que eu perguntava, 10 não sabiam responder. Por exemplo, puta, a gente pede... E no final das contas, a gente pede porque a gente sempre pediu. A resposta era, na verdade, era essa, mas o cara não tinha vergonha de falar, porque ele não sabia por que pedia. Ele só sabia que pedia, porque o chefe dele pediu, só que o chefe dele já saiu, mas o chefe dele que pedia, e o chefe dele que pedia, e continua pedindo até hoje, mas ninguém sabe por que pede. Eu queria entender o porquê. Então, depois que eu vi que não tinha um porquê, ou tem um porquê, mas o porquê talvez não seja tão forte, é que a gente consegue mudar. Tá, beleza, como é que eu posso colocar outra garantia que não seja alienação fiduciária, que seja mais rápido, que seja mais seguro para mim? E aí você começa a fazer perguntas, isso é um problema, tá? Porque você cai num calabouço, num buraco gigantesco, que quanto mais você estuda, mais você vê que não sabe de nada. E você vai estudando e você vê que não sabe de nada, tá? E, cara, vai chegar uma hora que começa a ficar mais claro. Tá? E aí esse é a sensação.
E outra coisa também, né, que é aliado a isso também, talvez não tenha tanta relação, mas enfim, eu acho que tem, é que a gente está acostumado, e pegando lá o teu exemplo do CMO, né, Gui, foi uma coisa que eu aprendi lá no iCombinator, né, lá quando a gente foi para o Vale do Silício. Nossos group partners, né, os investidores da gente que cuidavam da gente na relação do dia a dia, tem um cara lá que era o Aaron Harris, que ele trabalhou diretamente com o Ray Dalio, né, que é um dos caras mais fodas de consultoria do mundo, né, enfim, de investimento, etc. E aí ele chegou para mim e falou, não contrate ninguém. Eu falei, cara, como assim? Eu estou nos Estados Unidos, minha operação é no Brasil, eu preciso pelo menos um CS lá. Ele, cara, não contrate, não contrate. E eu falei, cara, idiota, assim, pô, por que eu não contrato, não contrato? Depois eu fui entender o que é que ele queria dizer com isso, e depois fez muito sentido para mim, né? Que ele falou assim, não ache que as pessoas elas podem fazer por você o trabalho que você deveria fazer. Então, tem trabalho no começo da empresa que não dá para terceirizar. Por mais que digam, você tem que sair da operação e tal. No começo, eu tenho que estar na operação. Eu preciso saber como faz as coisas. Eu preciso entender o contexto geral. Eu tenho que fazer tudo de uma forma que vai chegar uma hora que, quando eu for delegar isso para alguém ou contratar alguém para o meu time para me ajudar com alguma coisa, eu preciso, no mínimo, saber por que eu estou contratando aquela pessoa. Então, aquele negócio do CMO. Se eu não entendo de marketing digital, como é que eu vou contratar um cara se eu não sei o que é que eu espero dele? Então, minimamente, você tem que... Não estou dizendo que você só vai ter que aprender tudo da empresa para depois trazer. Mas eu preciso que você tem que entender, pelo menos, qual é o objetivo daquela pessoa na sua empresa. Por que você precisa dela? O que é que você espera dela? Né? Então, tudo isso você só consegue se você fizer, no mínimo, fazer um pouco. No mínimo, você também tem que fazer discovery falando com as pessoas. Então, se eu quero falar sobre marketing digital e o Gui é um cara muito bom de marketing digital, eu tenho que pedir a opinião dele. Eu tenho que pedir a opinião do Gabriel Costa. Eu tenho que pedir a opinião do Bruno Nardon. Eu tenho que pedir a opinião do João lá do G4. Todo mundo que trabalha, o João Pedro. Eu tenho que falar com várias pessoas que entendem daquilo para elas me balizarem. Eu tenho que falar com 10, 15 pessoas para entender se eu estou no caminho certo ou não. Então, isso para mim também é um processo de discovery. É discovery de produto, é discovery de solução, é discovery de problema, é discovery de mercado, é discovery de qual pessoa tem que contratar. Que a minha função é estar fazendo discovery o tempo todo. É sabendo se eu estou indo no caminho certo, se eu não estou, é me balizando, é falando com gente melhor que eu, é falando com meus mentores, falando com meus amigos que entendem mais. Então, é tão fácil, né? É de graça isso. E aprendizado na veia, pô. Você estica o braço e deixa o cara dar o aprendizado no teu braço. Você só pergunta. Pô, é um tesão. E é de graça. E a galera não faz. A galera acha que tem que vir da sua cabeça. Você tem que ser o gênio que pensa em tudo, resolve tudo com livre e vai embora, entendeu? Acho que essas são as coisas que eu acho que, para fechar esse parágrafo aí, né? Esse papo aí. Não, tá bom demais. A gente nem desceu ainda nos slides, depois eu vou trocando, vou batendo os slides, tá bom assim. Bruno quer fazer uma pergunta? Quem quiser fazer pergunta, manda aí no papo, no bate-papo. Bruno pode fazer. Posso falar? E aí, pode, bom. E aí, Léo, beleza? Léo estudou comigo na faculdade, né? Faz um tempinho aí já, sem revelar a idade dele, né? Exatamente. Então, são duas coisas, na verdade. A primeira é que eu tenho esse perfil muito, Léo, de bater na porta, né? Eu acho que a gente já conversou um bocado sobre isso. Logo no começo, quando a gente conversou, ainda estava muito verde, então você já me deu uns toques. Tu lembra aquele e-mail que tu me mandou? Foca nisso, vai ali. Já deu uma melhorada boa aí. Então, assim, acho que vale muito a pena você bater na porta da galera e falando. Eu sigo bem a risca isso, né, Gui? Bate lá no SES. Mas a outra pergunta que eu queria fazer era sobre essas entrevistas, Léo. Eu acho que deveria ser pautada, como é que eu vou mensurar, porque eu faço muitas entrevistas qualitativas no feeling mesmo, sabe? Obviamente eu tenho mais ou menos na minha cabeça o que eu devo perguntar, como eu devo conduzir, mas cada pessoa tem uma condução diferente. Mas como é que eu deixo isso quantitativo, sacou? Tipo, eu tenho muita coisa qualitativa, eu sei mais ou menos o direcionamento que eu tenho que seguir pelos feelings das conversas que eu vou tendo, mas eu não tenho como chegar para um investidor meu e dizer, olha, entrevistei 100 pessoas, das 100 disseram isso e isso, porque não é nada quantitativo. Perfeito. Eu tenho duas respostas para essa pergunta, tá, Bruno? Na verdade, eu voltaria a pergunta para você, e obviamente não precisa responder, mas eu voltaria a pergunta com a seguinte pergunta.
qual é teu momento? Ele é o momento de divergir ou de convergir? Então, vamos lá, vou dar as duas respostas, tá? Se ele fosse um momento de divergir, eu acho que a pergunta qualitativa aberta, sem roteiro, é a melhor do mundo. Por quê? Porque você ainda não sabe o que quer e você está tentando entender o que é possível, né? Então, quanto mais você conversa com a pessoa e deixa a pessoa falar e você só pergunta, né? Sabe aquela estratégia dos 5 porquês, né? Você pergunta um negócio e vai, por quê? Aí a pessoa responde, por quê? E por quê? E porque quando você pergunta 5 vezes, a pessoa vai e entra de fato no problema real. Ela nem sabia que existia aquele problema, mas está lá. Eu brinco sempre com o lado de crédito da gente aqui, né? A gente está dando crédito para o loteador, né? O loteador PJ. Por que o loteador PJ precisa de crédito? Né? A pergunta mais natural que o pessoal fala para mim é, não, porque eu tenho uma exposição de caixa aqui, quando eu estou fazendo minha obra, eu fico com um prejuízo aqui na minha empresa e eu não consigo executar a obra. Eu falei, tá bom. Por que você não executa a obra? Não consegue executar a obra? Ah, não, porque quando eu vendo em 10 anos a 15 anos. Então, meu fluxo de caixa é muito baixo, eu recebo uma parcela muito pequena e meu custo inicial é muito alto. Então, eu tenho um descasamento de caixa. Aí eu pergunto mais uma vez, mas por que sua parcela é tão pequena? Aí o cara fala, não, porque hoje quem tem que financiar a obra sou eu. E não o banco não financia o crédito para o comprador. Então, na verdade, o problema, eu estou dando crédito para a pessoa jurídica por conta da minha exposição de caixa, por conta de um fluxo lento, mas, na verdade, é porque o banco não dá crédito para a pessoa física. Então, por que não? Em vez de eu resolver o problema lá da consequência, por que não resolver da causa? A causa é a falta de crédito para a pessoa física. Então, é isso que a gente quer atacar. Eu consigo atacar isso hoje? Não. Mas eu só consigo entender que o problema está aqui depois de falar com 500 caras. Eu falei com muita gente. E eu fiz muita pergunta aberta. Então, quando você não sabe exatamente o que você quer, você não entende o que você está querendo, onde está querendo atacar, ou você não entende o problema real, qualitativo, aberto, vai muito bem. Agora, se você já sabe qual é o problema que você quer atacar e você só quer entender qual é o melhor caminho para chegar naquela solução do problema, ou tentar entender qual é a melhor solução para aquele problema, ou tentar entender, em algum momento que você está convergindo, eu acho que umas perguntas mais fechadas, umas perguntas que você já está mais na cabeça, é melhor. Geralmente, o que é que eu faço, tá? Aqui eu estou falando muito, mas quando eu vou fazer um discovery, de 60 minutos eu devo falar só 5. Essa é a minha meta. Se eu falar mais do que 5 minutos no total, é porque eu fiz merda. Deixa a pessoa falar. Eu geralmente faço isso. Geralmente eu faço aberto, porque tem as coisas escondidas ali que o cliente da gente não sabe que é um problema. E quanto mais você vai deixando e perguntando, aí ele vai entendendo o problema dele. Eu brinco assim, é uma coisa, uma expressão meio feia. Eu pego uma faca, enfio na barriga do cara, giro e tiro. E deixo sangrar. E ele vai falando e vai botando para fora aqueles problemas e tal. Quando ele já está ali cansado, você vê que ele cansou de falar de tanto problema, você vai lá e costura a barriga dele de novo. Aí você fala, putz, tem uma solução, tal, tô tentando fazer isso, né? O que você acha disso tal. Então, esse foi o processo que eu fiz na Kaplan, de forma intuitiva, tá? Totalmente intuitiva. Eu não vi nenhum livro, ninguém me falou isso, tal. Foi intuitivo. Na Rente já tinha um pouco de processo, mas também foi 99% intuitivo e 1% de processo. Se eu disser que eu segui, Design Thinking, o livro, ou eu segui, sei lá, Lean Startup, é tudo mentira. Eu não segui nenhum processo. Foi tudo da minha cabeça e eu acho que você tem que continuar assim, cara. Assim, se você estiver perguntando muito e qualitativo, eu acho ótimo. Tá no mudo aí, Gui. A gente só deu uma volta para trás aí, só para te colocar. A gente acabou de passar no processo seletivo do Porto Digital, né? Ele volta tudinho aí para Design Think, Lean Canvas. Então, a gente está se reestruturando totalmente, fazendo todos os processos. Os meus 2 sócios estão fazendo todos esses processos e eu estou no paralelo lá, conversando com pessoas, vendo o caminho para isso, sabe? A gente está correndo dos 2 lados aí. É transpiração e pouca inspiração. Tem jeito. Léo, deixa eu, até para não passar muito do horário,
Deixa eu bater aqui só um pouquinho, porque eu queria a tua ajuda aí em relação a esses indicadores. Eu achei muito legal porque a gente não combinou, mas a gente, no segundo dia aqui de mentoria, a gente falou sobre o momento desse pensamento divergente, pensamento convergente, como as duas formas têm de se complementar, principalmente no processo de ideação. E também a gente não combinou no sentido de começar simples, né? E eu acho que isso eu fiz questão de colocar aqui, de falar, cara, no início, eu tenho uma loja de roupa, vendo uma loja de esportes, eu tenho um evento, eu faço. Você vai olhar para coisas muito simples. Eu gosto de falar, de tentar, Léo, pegar a galera do dia a dia, sabe? Eu acho que o pessoal de startups, de maneira geral, ele acaba tendo hoje um arcabouço de pessoas e de materiais muito interessante para aprender, e, claro, alguns vão dar certo, outros não. Mas eu acho legal também a gente pensar e falar muito com as pessoas do dia a dia, que tem negócios fora do mundo online e que, cara, estão lá e estão olhando a quantidade de clientes que paga, qual é o ticket médio dos clientes, o quanto ele gasta, né? Putz, aquela parte de custo fixo que tanto mata a galera, né? Enfim. Então, eu acho que, começando, é muito importante vocês terem essa base, e eu sempre falei sobre isso, de ter, primeiro, a estratégia de receita muito bem definida. Então, assim, cara, como é que você vai receber do teu cliente? Isso vai fazer toda a diferença do tipo de indicador que você vai depois correr atrás, né? Se você é um modelo de assinatura, se você é um modelo de venda direta, se você vende produto, se você vende serviço, isso tudo vai influenciar que tipo de indicadores e que tipo de performance você vai ter que exigir de si mesmo. Mas o que é muito importante você logo olhar de cara? Cara, marketing, quanto hoje não tem como, né? Eu acho que é legal, o Léo tem uma parte de experiência B2B, mas assim, você sendo uma empresa B2C, você vai estar online, principalmente B2C, né? Mesmo a B2B está online, mas assim, vamos lá. Se você é empresa B2C, você vai estar no mundo digital, você vai precisar criar conteúdo, você vai precisar ter anúncios, você vai precisar fazer impulsionamento. Hoje a atenção orgânica é muito baixa. Na parte de vendas, se você for ter parceiros, se você for ter vendedor, você vai trabalhar com comissão. Se você trabalha vendendo uma solução para outra empresa, aí o Léo pode falar muito bem, as comissões são mais altas, você precisa ter vendedores mais qualificados, não é fácil você trabalhar no negócio B2B com vendedores. Você vai ter que olhar, cara, matéria-prima e custo de produção. Isso aqui, eu já vi muita gente se ferrar por não estudar direito essa parte, ou por subdimensionar, por exemplo, a volatilidade de preço de material, especialmente quando você depende de material lá de fora. Cara, isso aqui arrebenta, né? Pode arrebentar o teu negócio, e a parte de custos fixos, né? E que todo negócio, evidentemente, tem. Hoje a gente está no momento que os negócios online têm a possibilidade de ter menos custos fixos, mas se você é um negócio que precisa de escala, e que para ter escala você vai precisar evoluir esses custos fixos, isso aí é algo que tem que estar na tua conta, cara, e que seja Excel no início, não tem problema, que seja escrito se você quiser. Quanto mais simples, melhor. Assim, hoje até tem vários softwares simples, gratuitos, enfim, que você tem não sei quanto tempo. Mas, cara, quanto mais simples, melhor, porque essa primeira conta, né, Léo, especialmente se você não for acessar o mercado, se você não for banco, se você não for a banco, se você não for, né, recorrer a aqueles familiares, se você quiser fazer um negócio bootstrap, que dê lucro logo do início, você vai ter que precisar fazer essa conta, a conta básica que você tem que fazer o tempo todo. E o motivo que eu estou colocando aqui é que eu vejo dois tipos de pessoas. Na verdade, vamos lá, três. A que segue o padrãozinho, a que não segue nem o básico, assim, que simplesmente vai go with the flow, faz conta só de padeiro ali, o que entra e o que sai. E assim, isso é muito complicado. Meu próprio negócio, por muito tempo lá no início, a gente tinha uma visão ali de caixa, que era uma visão irreal, porque muitas vezes você hoje tem possibilidade de antecipar o serviço dos seus clientes, mas você tem um compromisso com eles, um custo com eles durante 2 anos, 1 ano e pouco. Então você não pode só olhar para o que você está recebendo hoje se você tem um compromisso de 2 anos com o cara, você vai ter custo com ele durante 2 anos. Então eu vejo as pessoas que ignoram completamente essa conta, que ela é simples,
mas ela não é simplesmente soma e subtração. Você precisa estar o tempo todo avaliando o como você consegue fazer um negócio mais enxuto vendendo mais, ou aquelas pessoas que já de cara querem passar para algo complexo demais. E aí, quando você quer passar também para algo complexo demais, pô, eu vejo, aí, Léo, é minha opinião, tá? Mas eu queria escutar você nessa. Principalmente a galera de startup, com negócio digital. Cara, eu vejo o cara com 35 OKRs, com uma empresa, sei lá, nem 300 mil faturamento ano. Eu falei, caralho, pra que isso tudo, sabe? Assim, pô, cara, você gasta tanto tempo vendo indicadores que se você reduzir para 2 e estiver na rua tentando vender muito mais, é muito melhor do que você ficar olhando tudo isso, entendeu? Porque a gente vai passar aqui indicadores que são legais, interessantes, mas você tem que entender quais são os para o seu negócio. E você não pode atacar tudo de uma vez, né? Eu defendo muito isso, cara. 2 metas, você vai descer as metas principais, você vai ter os seus indicadores aí específicos para cada uma dessas metas, mas, cara, esse negócio de sair abrindo meta, indicador de performance, que nem um doido, só para dizer para os outros que você está tá identificando, está olhando, etc., uma furada que existe, principalmente no início, né, Léo? Eu vejo muito isso acontecer. Eu concordo. Eu concordo. Eu acho que, Gui, tem um negócio que, mais uma vez, né, que é negócio de simplificar, né? Cara, quando a gente começou a empresa, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que a gente não acompanhava nada. O que é que você quer que eu acompanhe com 5 meses de empresa, onde a gente ainda não está faturando direito, onde o produto ainda está todo bagunçado, onde a gente não sabe exatamente onde está atacando os clientes, a gente sabe de nada. Qual é a probabilidade de um mês para o outro mudar minhas KPIs? É muito grande. Qual é a probabilidade de eu errar na minha projeção? Gigante. Gigante. É bola de cristal total. Você não sabe o que vai acontecer no mês que vem. Então, se a gente tiver um alinhamento do que a gente tem que fazer no mês, no curtíssimo prazo, tá ótimo. Não precisa de KPI. E KPI, mais uma vez, quando a gente começou a colocar, começamos muito pequeno. E foi uma provocação que a gente fez para dentro. Vamos começar a botar as KPIs, beleza. O que é extremamente importante para a gente? Cara, o que é a gente chama de North Star Metric, né? Qual é a métrica principal da empresa que a gente deveria estar olhando? Para a gente, era o MRR. Era a receita mensal recorrente, era isso. Então, vamos olhar só o MRR. Vamos começar um mês aí, 2 meses, só olhando o MRR. Beleza. Daqui a pouco, a gente mesmo começou a sentir falta de mais coisa. A gente começou a falar, cara, o MRR não está dizendo muita coisa para a gente ainda. Porque a gente está acelerando a quantidade de vendas, a gente está colocando muito cliente para dentro, a resposta não é imediata no MRR, porque demora, tem um onboarding desse cliente, às vezes, dependendo do cliente, esse onboarding demora até 12 meses, porque o cara, quando emite um carnê, né, o cliente está com boleto em papel. Eu não consigo chegar lá e falar, cara, rasga esse carnê aí que está no papel e usa meu digital aqui. Entendeu? O risco é muito grande, a operação da gente fazer isso é muito grande, pode dar uma merda gigante. Então, a gente muitas vezes demora 12 meses. Mas, a gente fechou agora com os caras, a gente já mostrou venda, a gente já mostrou crescimento aqui, o contrato está assinado, o cara vai rodar. E a gente falou, beleza, então vamos botar mais um aqui, métrica, vamos botar a métrica de contratos fechados, ativos, né? Ativos e fechados, né? E aí depois a gente começou a sentir a necessidade da métrica do onboard. Cara, qual é a velocidade de onboard que a gente quer imprimir e quanto é que a gente tem? E aí a gente começou de novo mais uma vez. E aí a gente vai evoluindo, por exemplo, estou até abrindo aqui algumas métricas que a gente acompanha hoje, né? Então, uma coisa que a gente olha aqui é posição de caixa, por exemplo. Então, por que posição de caixa? Porque hoje a gente queima dinheiro, né? Então, a gente hoje tem uma equipe e um custo mensal maior do que a nossa receita. Então, a gente vai e começou a olhar a posição de caixa. Aí, a gente começou a olhar número de funcionário, que para a gente não era importante, mas para o investidor era. Folha de pagamento, que para a gente não é tão importante, porque eu sei quanto é que eu tenho, quanto é a minha folha hoje, mas para o investidor era. Aí, uma métrica que é muito importante para todo mundo, burning rate, né? Quanto de dinheiro você queima por mês? Né? Qual é a previsão da gente começar a reduzir esse burning? Runway, por exemplo, quantos meses a gente aguenta com esse caixa, com esse faturamento, com esse custo?
Então a gente começou aguentando 31 meses. Hoje a gente já tem, sei lá, 18 meses, né, de runway. Então, cara, isso começa a preocupar, isso já acende uma luz amarela pra gente se ligar. Puta, ó, o runway tá ficando curto, então vamos começar a segurar a despesa. 18 meses para startup é longuíssimo, tá? Mas pra gente é curto. A galera considera, sei lá, 12 meses ainda é longo, 6 meses o cara ainda tá, né, ainda tá vivo. Mas a gente já começou a acender uma luz amarela aqui, pô, a gente tem que começar a reduzir um pouquinho o custo, como é que a gente vai poder trazer um faturamento mais rápido, o que é que a gente precisa fazer, etc. Então, você já começa a ter discussões da KPI. O problema da KPI, que é o que o Gui estava falando, né, de botar a KPI por botar, é que você só gasta tempo preenchendo aquele negócio, mas você não pensa no negócio. Tá? Eu estou com burn rate alto, o que eu preciso fazer? Eu preciso perder meu sono com esse negócio. Eu preciso olhar aquele número e falar, puta, fudeu. Ou então o runaway da gente, né? Puta, fudeu. Só tá 18 meses. Qual vai ser o plano de ação para aquilo? O que é que a gente vai fazer e executar nos próximos meses para a gente melhorar essa KPI? Então, e a gente começou a olhar outras coisas, assim, puta, agora, por exemplo, uma métrica que a gente colocou do mês passado para cá, retrasado para cá. Como a gente está indo para o crédito, né? A receita MRR passou a começar a ser menos importante para a gente. E ficou mais importante o tamanho da piscina de crédito que a gente tem. Então, a gente começou a olhar dentro de casa para os nossos clientes qual era o VGV deles, que é o valor geral de vendas, né? Tudo que eles têm a receber ao longo do tempo. Então, saldo a receber nos próximos 10 anos, 15 anos. Então, isso começou a ficar interessante porque aqueles bilhões que tem ali são bilhões que podem vir para a gente no crédito. Então, a gente começou a analisar muito VGV, tanto na qualificação do lead, né? Durante o funil do lead e até esse cara que já fechou com a gente. E aí começou a fazer muito sentido algumas coisas para a gente. E provavelmente mês que vem a gente vai botar uma KPI a mais e vai tirar outra. Mas por quê? Porque a gente está direcionando e tomando decisões e com plano de ação em cima das KPIs. E não as KPIs por estarem preenchidas que eu vou mandar uma tabela gigante para o meu investidor. Isso não é importante. Claro, o investidor ele pede algumas coisas, eu mando o que ele pede. Mas a nossa decisão, elas estão pautadas no que o que para a gente é interessante na nossa operação. Isso é muito legal para entender, porque esses indicadores, eu gosto muito da analogia com a alavanca, né? Então, você está ali direcionado com os seus objetivos principais de negócio, e esses indicadores, esses KPIs, são que tem que, como se fosse uma alavanca que fazem mover esse resultado. Se você tem um KPI que não é alavanca para nada que está ligado ao seu resultado, ela é um número vazio, um número que você hoje não precisa fazer. Então, acho que, mais ao mesmo tempo, esse esforço em qualquer negócio de você estar avaliando o tempo todo quais são as alavancas que levam ao teu objetivo, eu acho que são muito, muito interessantes você ter. Né? Então, por exemplo, a galera que tá aí trabalhando, que tem gente aqui que trabalha com entrega de produtos, poxa, cara, quanto tempo, será que para o teu cliente é crucial o tempo que leva para chegar a ele? Como é que você está conseguindo atender bem esse tempo? Né? A satisfação do cliente, você vai trabalhar um NPS em cima dele, isso é o diferencial. E até, né, legal, Léo, porque assim, os KPIs mudam, como você falou, não que você deixe de olhar, mas muitas vezes ele vira algo operacional, né? Então, por exemplo, se você chega no NPS muito relevante e isso não move mais a tua alavanca, beleza, tá. Isso aqui não está me fazendo ganhar mais dinheiro. Então, deixa eu ver o que está por trás aqui. O que mais, cara, eu consigo ser mais rápido, entregar mais rápido do que todos os meus clientes. Eu consigo ter mais exclusividade, então, beleza, então talvez eu vou ter que encontrar outros fornecedores. Você tem que estar o tempo todo olhando para o seu negócio, e aí eu acho que isso é uma coisa bacana aqui da gente falar. Não deixe de olhar o tempo todo para o seu negócio, independente de qual área seja. Então, aí eu vou falar de outro que eu acho bem legal, né? O lifetime value, aí o tempo que o cliente passa com você, por exemplo, compras recorrentes. Se você é uma loja de bairro, isso é uma das coisas que você tem que ter muita clareza, né? Quanto aquele cliente do bairro ali volta na sua loja, né? E aí você está concorrendo só com outras concorrentes iguais a você, ou você pode ser impactado por uma outra loja diferente, por exemplo, quem tem alimento, o Igor até falou isso na última vez,
Um espoleto não concorre só com massa, ele concorre com pizza, ele concorre com sushi, ele concorre com tudo. Então, a reflexão que eu acho que é legal de se fazer é, vocês estão montando um negócio, quem daqui já tem um negócio específico, pense nas alavancas que poderiam mover o resultado de vocês mais acima. O que eu queria... Léo, já batemos 1 hora aí contigo, né? Eu tenho compromisso aí do horário contigo. Tu quer dar... Depois eu vou acabar aqui a planilha com o pessoal, vou acabar a apresentação. Não, cara, se for por mim, eu fico aqui tranquilo mais tempo, não tem problema nenhum. Você que manda. Então vamos mais um pouquinho. Se você queira que eu saia. Se quiser que eu saia, eu saio. Pelo contrário, porque eu já fico... Vamos mais um pouquinho, então? Vamos. Vamos embora. Deixa eu fazer só um ponto aqui, Gui. Eu acho legal dar um exemplo real para a galera aqui de uma situação que aconteceu, que não foi comigo. Eu acho que a galera vai se identificar aí em relação a NPS, né? Você falou de NPS, eu também nem falando. Eu tive Foi antes da pandemia. Eu tive lá em São Paulo, eu fui visitar o Nubank, né? Uhum. Nubank, na época, estava longe de valor que estava valendo, estava valendo bem menos. Eu acho que já era unicórnio, mas jamais 25 bi de dólar. E aí a gente foi para um papo. Eu sou amigo do Denis, né? O Denis Wang, que era COO do Nubank, né? E aí ele fez uma micro palestra lá para amigos para falar sobre o Nubank, sobre grandes desafios do Nubank, etc, etc. Uma coisa que me chamou muita atenção na época foi o NPS do Nubank, né? Do Nubank, que, se eu não me engano, é a principal métrica que eles olham, tá? O Nubank. Eu acho que é a NPS. E aí ele disse assim, puta, o NPS da gente aqui, nem sei se eu posso dizer isso, mas enfim, dizendo, puta, o NPS da gente aqui é 85, que é um NPS altíssimo, né? Mas o ponto da gente mas por que não 90, né? Por que não 92, sei lá? Por que não 95? E aí ele falou, isso foi uma pergunta que a gente fez aqui muito, né? Porque por mais que a gente tentasse melhorar o atendimento, por mais que a gente tentasse ser assim super proativo, que a gente botasse inteligência artificial em todos os lugares aqui para a gente adivinhar e prever por que o cara tá ligando para a gente e a gente tá... Cara, surreal, assim, o negócio do atendimento dos caras é um negócio assim de outro mundo, não existe nada parecido com aquilo. E mesmo assim, 85, né? E aí eles começaram a fazer um deep dive nesse negócio para tentar entender por que era 85. E basicamente era 85 porque os outros 15 ali estavam reclamando que o Nubank não aumentava o limite do cartão deles. E o Nubank não aumentava o limite do cartão deles porque, se aumentasse, existia o risco de inadimplência. E se existia o risco de inadimplência, a Nubank quebrava. Então eles falaram, puta, a gente bateu no teto e a gente entendeu que o nosso teto, na verdade, era 85, porque os outros 15 eram pessoas que provavelmente iam dar default na gente, iam ficar inadimplente. Então a gente já não ia dar o crédito do jeito. Então, como é curioso isso, né? Que às vezes a KPI engana, ou às vezes a KPI dá uma informação para a gente que a gente nem esperava, né? Que como é que eu analiso a KPI, né? Como é que eu entendo ela, né? E por que ela é aquilo, né? E acho que é muito interessante porque o 85 provavelmente é o teto do Nubank mesmo. Talvez outra empresa consiga chegar em 95, 100, mas o Nubank, que é um puto atendimento, vai ficar em 85 por esse problema. Porque a gente vai para o lance dos trade-offs, né? Se você olhar aí para vantagens competitivas, é extremamente... Aí já num cenário de uma competição mais estabelecida como o lugar que eles trabalham, né? Assim, o cenário onde eles trabalham, por mais que eles sejam disruptivos, é um cenário onde você tem competidores bem estabelecidos. E aí, quando você trabalha no olhar para vantagens competitivas, a teoria diz que é impossível você ter todas. Ou seja, você conseguir ser excelência em todas elas especificamente, né? Que seria, se você é o mais barato, você não consegue ser a maior qualidade, né? Tem os trade-offs específicos colados uns com os outros. A gente mesmo vê aqui bastante, lá no SES a gente via muito isso, que o SES sempre foi referência, por exemplo, em qualidade de conteúdo com o professor. Então, a gente sempre pagou para o professor o nível a mais do que o mercado, eram professores praticamente sócios da operação, eles recebiam o resultado da operação, e aí a nossa nota de aula era gigantesca.
E alguns concorrentes competiam com a gente com material 10, 20 vezes maior, já que eles não tinham professor. E aí a gente fazia lá a pesquisa e identificava que os alunos não davam a nota máxima e o NPS máximo para a gente porque eles questionavam isso. A gente falava, cara, enquanto o problema foi esse, aí é uma questão de posicionamento, que se eu chegar nele, o meu custo, eu não consigo bancar o meu custo, porque se eu tiver um professor topado e o material topado também, não dá, não chega. Então é muito, isso é muito interessante também de olhar, né? Assim, até onde vocês conseguem ir para atender o cliente de vocês da maneira correta. Aqui, Léo, eu passei rapidamente objetivo, meta, ação para ficar, enfim, algo bem focado no que vocês têm que fazer. Eu acho que, principalmente no início, não tem muito jeito, cara. É focar em ação. É legal que o Léo tá falando bastante sobre isso. Isso aqui é um modelinho SMART, de mensuração de metas, de colocação das suas metas, né? Tem que ser algo que não deixa de ter aí 5 perguntas, de estar sempre atrás do porquê. Então, a gente fala que a meta ela tem que ser específica, mensurável, né, atingível, realística e ser temporal. Isso eu falo bastante lá também no Insta, já falei também bastante com vocês. Cara, não adianta ficar botando objetivos abertos sem ter um prazo específico, etc. Então, se vocês não colocarem algo que seja muito bem delimitado, que tenha uma mensuração muito clara, né? Você saiba muito bem mensurar, que seja atingível e que tenha um tempo para isso, isso não é uma meta, isso é apenas um desejo. Né? Então, quero crescer 200%, tá? Quando? Então, assim, não. Seja, principalmente no início, sejam muito específicos. Então, assim, cara, preciso atingir 20 clientes de médio porte em Recife nesse ano, né, no ano de 2020. Tá, então, beleza. Quero atingir uma carteira de tantos milhões, quero atingir uma carteira de tantos mil. Tá. Pô, se você tem um negócio B2C, quero fazer tantas vendas, preciso. A mais comum no início, né, Léo, é faturamento. Né? A gente quer. Todo mundo trabalha com meta normalmente, né? Se você não é uma empresa de recorrência, que você vai trabalhar na MR, você vai trabalhar faturamento de um lado e margem de lucro, muito provavelmente, do outro. Você vai atuar 95%. Também atuar numa medida de crescimento e numa outra medida de lucratividade. Isso aí eu já estou falando de um negócio mais consolidado, um negócio vida real aí que vocês não possam queimar a caixa, etc., né, Léo? E você vai ter que estar olhando para os seus números e o número tem que fechar. Né? Léo hoje vai olhar para a margem de contribuição e enquanto a margem de contribuição dele estiver boa, a MRR estiver bom e os investidores toparem, o negócio dele ainda vai crescer muito. Mas quem tem negócio vai estar olhando para essas duas partes. Isso aí eu acho extremamente importante ser olhado. A partir do momento que vocês começam a já conseguir ter alguns indicadores de faturamento e alguns indicadores de caixa, principalmente caixa, e depois de lucro líquido, eu acho que é muito importante para começar. E aqui a gente chega nas KPIs, né? Então você tem ali os objetivos, as metas, para depois você descer nos indicadores e, novamente, cara, mensurar a evolução, né, desse processo em direção ao resultado. Elas fazem justamente essa ponte entre o que você deseja e o que você de fato precisa executar. Promover aí o aprimoramento das operações, ver quantas mudanças o próprio Léo falou aí que fez no negócio dele por conta das KPIs. E a gente também, o tempo todo, você pode estar olhando para as informações que esses indicadores trazem. Isso é muito importante. E, para mim, o principal aqui, reduzir o escopo de prioridade, que é foco. Cara, muito legal mesmo. Não tinha combinado com o Léo esse relato de falar, cara, a gente vai uma por uma, vai olhando duas, começando sem nada. Pô, é maravilhoso. É isso, sim. Cara, não tem por que você ficar abrindo um monte de frente que você não tem a capacidade, que não é o foco do negócio principal. Então, o objetivo aqui é reduzir esse escopo de prioridade, vocês terem foco. Né? E aí eu separei algumas específicas, Léo, até acho que a gente pode, se quiser, falar um pouco sobre essas KPIs de venda, né?
Então, são indicadores aí relacionados à venda. Aqui, claro, obviamente, de maneira genérica, né, de maneira geral, cada tipo de negócio, cada setor, ele vai exigir indicadores mais específicos, né? O próprio Léo já comentou de alguns que ele tem, mas acho que alguns são importantes, vamos dizer assim, de maneira geral, né? O custo de aquisição de clientes. Então, você, obviamente, sempre que você tem um custo para adquirir os clientes, aí vai estar lá o marketing, enfim, salários, as ações que você faz para captar esses novos clientes, e, efetivamente, aí a receita que você consegue trazer com esses clientes, né? Então, é importante que vocês tenham em mente que os clientes orgânicos não estão nessa conta. Então, aqui é um indicativo de quanto você precisa gastar para conseguir trazer aí R$ 1 de receita que você estiver fazendo nessa mensuração. Isso aqui é muito importante, é algo que muitas vezes é ignorado, mas todo o mercado tem como balizador o CAC aí, né? É uma forma de vocês entenderem como é que está, de fato, a qualidade da operação de captar novos clientes para vocês, porque isso muitas vezes faz você jogar, você está fora do mercado ou não, né? Se o seu custo de aquisição for muito alto, e aí, especialmente se você vende para outras empresas, né, que aí o custo costuma ser mais alto, é algo que normalmente vai te machucar muito, né? A parte de leads aí, que aí são os potenciais clientes para o seu negócio, todo mundo fala muito sobre leads hoje, você fala dessa parte do funil, que são a galera mais topo de funil, que está entrando ali como possíveis interessados no seu negócio, que você vai tentar convertê-los em clientes. Né? O Lifetime Value, que a gente falou aqui, o LTV, para não ficar falando sigla em inglês, é o valor médio que o cliente gasta durante o período de relacionamento. Isso aqui, para quem tem aí uma possibilidade de uma relação mais longa com o cliente, é extremamente relevante, né? E muito cobrado, muito pedido aí por investidores, a depender do mercado. Fala um pouquinho do ticket médio. Então, e isso aqui é legal. Só dar um exemplo aqui de ticket médio. Por exemplo, pessoal, é muito comum que aqui no Brasil, principalmente, a gente trabalhe muito à base de desconto, né? Então, a gente tende a fazer muitos descontos gerais, principalmente antes das segmentações que os e-mails permitiam, que as ferramentas de marketing permitiam. E muitas vezes, você não entende que você tem um grupo de clientes que topa pagar R$ 1.000 e você tem um outro grupo de clientes seu que topa pagar R$ 500. E que você ou vai atender os dois públicos com ofertas diferentes, ou você vai abrir mão de um público e focar no outro. E ter muito cuidado com essa questão de ticket médio, porque muitas vezes você só vê o ticket médio, não, beleza. Mas você pode fazer seu ticket médio com mais clientes, com menos clientes, dependendo da forma como você faz a sua oferta. E aí ter o cuidado com muito desconto, trabalhando dessa forma, ter o cuidado de você não pegar o cliente que topava pagar 1.000 e trazer ele para o patamar dos 500 e você depois não recuperar ele. Então, esse tratamento com clientes, de você entender os grupos, de você fazer pequenos cohorts, pequenas frações de clientes, grupos específicos, para saber exatamente qual o interesse de compra, é muito importante, né? Então, acho que a Isabel aí tem um negócio de lavagem a seco, né? Então, com certeza ela vai ter clientes lá que vão levar roupas que gastam R$ 300 e outros clientes que vão gastar um pouco menos. Como é que ela pode atender esses clientes da melhor forma para chegar ali num ticket médio relevante? Outra coisa, como é que você pode aumentar esse ticket médio? Você pode oferecer serviços auxiliares? Então, aquele clássico caso, né, do refrigerante que vem com a batata, que vem com o hambúrguer. Esse é um ponto, né? Você conseguir pensar em serviços auxiliares para conseguir aumentar seu ticket médio. E seu ticket médio normalmente também é algo que baliza muito com os seus concorrentes. Aí a parte da recorrência, né, que basicamente todo mundo está acostumado agora com os modelos de assinatura, taxa de conversão, que é a forma quanto você consegue converter os leads em clientes, e os mais tradicionais, volume de vendas, número de clientes, enfim, toda essa parte mais ligada aí aos clientes. Léo, sobre esses KPIs de venda, aí, você tem alguma outra coisa para passar para o pessoal?
Cara, eu acho que assim, o que a gente tem acompanhado muito é cada etapa do funil, né? Então, por exemplo, no meu caso é B2B, né? Então, quantas reuniões foram realizadas, quantos clientes em negociação, quantos deals foram vencidos, né? Quantos deals estão on board, né? Quantos deals a gente fechou então sendo colocados. E aquele que eu falei que é VGV potencial, porque para a gente o crédito é muito importante, né? Então, a gente está analisando cada etapa do funil em cima do VGV também para o crédito. Então, eu tenho olhado muito isso. Que mais? Eu acho que é isso, assim, de forma geral, é isso que a gente tem olhado mais. Então, aí a gente também olha subgrupos de cada coisa dessa, que é não só o número de clientes, mas o número de lotes que a gente pode trazer para dentro, o número de faturamento, o número de VGV, como eu falei. Então, eu acho que é bem isso aí que você falou. Legal. E a outra parte aqui que eu destaquei mais também para isso aqui, galera, não é que vocês vão fazer um negócio vocês com isso não, pelo amor de Deus. É uma evolução que vocês, aos poucos, têm que encarar no negócio de vocês, que é importante que vocês conheçam essas ferramentas, conheçam esses indicadores, esses KPIs, para que, em algum momento, eles possam fazer o seu negócio ficar um pouco mais sofisticado. Né? A partir do momento que você já atingiu determinado volume, que você já jogou o jogo ali da prática, esses KPIs podem fazer o negócio crescer mais. Aí, na parte financeira, todo mundo vai acabar olhando para a receita, né? Receita bruta, e também a receita líquida, né? Faturamento e receita líquida. EBITDA, aí, que a gente fala tanto na nossa parte aí no mercado financeiro, você fala muito, que é a receita operacional da empresa, né? O EBITDA, ele serviu muito para você conseguir comparar operações de empresas em países diferentes. Então, é a receita antes de impostos, juros, taxas, depreciação e amortização. É como se é o que a empresa consegue gerar de maneira operacional, que é geração de caixa operacional. Então, assim, quanto você consegue pagar suas obrigações, o Léo falou de algumas situações relacionadas a isso. Giro financeiro, né? Aí, burning rate, que é a taxa de queima, que você também pode ter. Margem bruta, que é algo bem importante, né, Léo? Porque muitas vezes, quando você tem um negócio no início, que ele ainda não dá lucro necessariamente, mas se ele tiver uma margem bruta, se ele apresentar ali uma margem de contribuição positiva, favorável, é algo relevante, né? Então, muitas vezes, no início, você vai estar queimando dinheiro porque você está com muito funcionário, você ainda está começando a vender, mas se a tua estrutura de venda ela apresentar uma margem de contribuição interessante, isso faz sentido para você continuar. Perfeito. E aqui a parte de OPEX, que é chamada, são as despesas operacionais do seu negócio, não são necessariamente os custos diretos com venda, e o churn aí, que é a rotatividade, o cancelamento. Eu botei aqui, às vezes está em venda, mas é mais para entender essa parte de rotatividade e cancelamento, principalmente para quem trabalha com recorrência, quem trabalha com assinatura, tem que estar o tempo todo olhando para quem sai da tua base, né? Perfeito. E aqui, só para a gente ir caminhando aqui para o final da apresentação, acho que isso aqui é muito importante para, a partir do momento que vocês já estiverem estruturados, cara, estabelecer objetivos, definir as metas, alinhar KPIs com essas metas, desdobrar em ação e aí fazer de novo o círculo, monitorando e ajustando rota. É o que a gente faz, é boa parte do nosso trabalho, né? É ficar voltando, apertando parafuso, troca KPI, beleza, bateu meta, não bateu, troca meta, vamos. É o tempo todo, é um ciclo, mas que eu acho que, assim, mesmo que vocês não coloquem na prática logo de cara, mesmo que vocês não tragam sistemas elaborados para isso, não deixem de pensar. Isso aqui é muito uma maneira de pensar. Eu queria que vocês levassem isso como uma maneira de pensar, com um processo mental que vocês tenham de, cara, eu sei o que eu quero, dali eu sei aonde eu preciso chegar, eu sei os indicadores que eu vou olhar naquele primeiro momento, eu sei as ações, né, que, pô, o Léo falou, pô, beleza, meu burn rate está alto. Cara, o que eu posso fazer agora para resolver isso? É porque se você tiver KPI só para ter indicador, não vale nada. Então, assim, pô, beleza, definiu as ações, aí monitorar e ajustar a rota. Beleza? Eu gosto particularmente, já falei isso outras vezes, eu trabalho assim, com transparência total, todo meu time sabe de tudo, todo meu time participa de tudo. As minhas reuniões de metas e de indicadores são reuniões quinzenais,
não são semanais, até pelo tamanho assim, hoje da organização, mas são quinzenais e a gente está o tempo todo revisitando. São reuniões curtas de 15 minutos que a gente está o tempo todo revisitando, monitorando e ajustando a rota, e a gente faz o ajuste quadrimestral aí das nossas metas. Então, tem 3 chances ao ano aí de estar revisitando. Mas eu queria muito que vocês pensassem nessa maneira de pensar. E aí, aqui, antes da gente chegar às 9h30 aí, que é normalmente o horário do intervalo aí do pessoal, e para eu liberar o Léo, é uma frase que eu gosto bastante, né? Todo mundo tem um plano até levar um direito na cara, um direto na cara. Essa frase é muito para falar tudo que a gente falou aqui pode dar errado. Você pode planejar, você pode mensurar, você pode colocar os indicadores que talvez façam sentido, mas não deixa de ser um plano, e a prática ela vai te mostrar que você vai precisar mudar e ajustar muitas coisas, e que não pode ser nada estático, né? Que, na verdade, vocês têm que estar abertos justamente ao que a realidade vai dizer e o que a prática vai mostrar, porque nenhum plano, eu não conheço nenhum plano que é executado 100% a contento, especialmente quando você está no início, né? Especialmente quando você está no início, onde você tem cada vez mais dificuldade de prever o caminho, né? Você vê quem preveria o Covid, por exemplo, veio e aí chega, e aí muda completamente o cenário que a gente tem, muda a forma da gente viver, muda a maioria de vários negócios foram impactados com isso. Que planejamento de uma empresa pequena, de uma empresa que está começando, pode prever isso? Então, importante vocês entenderem, porque no final do dia o que mais vocês vão precisar é resiliência, né, Léo, para lidar com todas essas incertezas. Se tem uma certeza que a gente pode dizer que vai ter, é que vai dar errado em algum momento. Então, que a gente esteja preparado para esse momento, a gente tenha o plano B, o plano C, o plano D, ou que a gente consiga virar esse barco, a direção do barco muito rápido. Mas esse direto na cara vai vir com certeza, em algum momento. A Isabel falou aqui, ó, legal, é muito importante para nós como lavanderia intencionar o nosso cliente a aumentar o ticket médio. Invisto bastante em anúncios no Google Ads falando de limpeza de tapetes cortinas, pois é uma limpeza de maior valor, aumentando o preço do meu ticket. Legal, bacana. É isso aí. Então é uma coisa que parece intuitivo, mas é isso, é estudar, é entender, é ver caminhos, né? E ver como mudar. Léo, e aí, pessoal, só essa aqui, aproveita a jornada, nos vemos no Telegram, eu vou converter depois o grupo do WhatsApp aí no Telegram, para quem quiser acompanhar e a gente poder ir trocando informações lá, depois desse tempo que a gente teve, mas a gente vai conversar mais na segunda parte, depois do intervalo. Léo, eu queria primeiro te agradecer pra cacete, cara, você é um cara incrível. Eu que agradeço. Mega gentil, assim, fico muito feliz. Tem muita sorte a gente ter empreendedores assim. E eu queria que você desse aí o recado, vamos lá, o recado muito além da estratégia. O que a galera não está vendo no Instagram, não está vendo nas dicas aí por aí, principalmente para quem está numa fase inicial de negócio. Bom, eu acho que não tem muito segredo. Eu sempre tento levar isso muito para mais uma vez, né, para a simplicidade. Eu acho que não tem nenhum segredo, nenhuma chave do sucesso. Eu acho que é muito trabalho, sempre volume, né? Eu sempre falo isso, volume de trabalho, é disciplina, é resiliência, né? Eu sempre falo assim, entrega mais do que as pessoas esperam de você. Então, entrega mais do que o investidor espera de você, entrega mais do que o teu time espera de você, entrega mais do que o teu cliente espera de você, os teus parceiros entregam de você. Se dedica a fazer isso com constância, que o sucesso ele é inevitável, né? Tu se dedica a estudar mais do que os outros, né? E eu estava falando isso até, eu não sei quando foi que eu falei isso, ou com quem eu falei isso, mas a gente está falando, até no começo, né, Gui? A gente está falando de liquidez no mercado, né? Que o mercado está muito líquido, especialmente a gente, no meu caso, que eu trabalho com startup, ou até mesmo negócios tradicionais, com muita possibilidade de investidores aportando recursos no seu negócio.
E numa época diferente do que eu passei em 2011, que era de escassez de recursos financeiros, hoje a gente tem um excesso. E esse excesso traz um novo problema, né? Então, a gente termina direcionando um pouquinho o nosso foco, pelo menos o meu foco, né? Eu trato muito mais hoje os recursos humanos mais escassos do que o próprio dinheiro. Então, hoje, a gente vive num momento agora que a gente tem o dinheiro e a gente não tem as pessoas boas, porque as pessoas boas elas estão indo e vindo, o mundo está muito louco, a pessoa fica 6 meses com você e sai, né? Então, olhar muito para esse lado humano e tentar trazer essas pessoas para o teu projeto e você tratar elas como elas devem ser tratadas, né? Então, eu acho que o Gui faz isso muito bem. Eu sempre vejo o Gui falando muito bem. Eu acho que eu concordo com o Gui em relação a ser 100% aberto, né? O Glassdoor mesmo, né? Você poder ver através do vidro ali da diretoria. Não é você falar, puta, não tenho acesso às informações. Pelo contrário, aqui também é tudo aberto, a gente joga aberto, inclusive informações financeiras, informações de runaway, etc. Então, a gente aqui como empreendedor, eu acho que se não é muito segredo, é volume de trabalho, é o que eu tenho tentado fazer aqui, e trazer pessoas boas para os nossos times, porque isso vai fazer a diferença no longo prazo. E Bigui, mais uma vez, agradecer demais aí o convite, a todo mundo que teve a paciência de escutar. Posso fazer a última pergunta aí que o Pedro fez? O Pedro ele tem um festival bem bacana, gastronômico, de comida natural, de alimentação saudável, super badalado, super bacana, e eu achei que foi uma pergunta legal, porque quando eu estou enchendo o saco dele desde a primeira conversa, achei que ele já se convenceu. Ele perguntou aqui como se aproximar do cenário do ecossistema de startups e escolher bons sócios, porque o Pedro hoje já está há 2 anos com esse festival, 2, 3 anos, acho que é o terceiro ano, né, Pedro? E ele está sem sócios ainda, é ele total, e eu fico falando, cadê teu sócio? E agora ele fez essa pergunta, como se aproximar do ecossistema de startups e escolher bons sócios, para a gente matar? Nossa, tem muita aceleradora aí, né? Tem aceleradores de investidores, tem grupos, tem pessoas que provavelmente você deve ter amigos que têm startups, que conhecem outros amigos. Então, mais uma vez, tentar falar com o máximo de pessoas possíveis, se aproximar com o máximo de pessoas possíveis aí. Não existe um grupo, não existe o Telegram aí das startups, não existe isso. Existe a Associação Brasileira de Startups, que também, puta, é um evento uma vez no ano e você não dá para chegar lá e, Gui, vem cá que eu quero falar contigo. Não é assim a vida real, né? Então, é tentar se aproximar de quem você conhece e das pessoas que você conhece e das pessoas que conhecem as pessoas que conhecem até você chegar lá. Em relação a sócio, eu acho que é bem parecido, tá? Dependendo do tipo de pessoa que você está procurando. E aí, a pergunta que eu mais recebo é sócio técnico. Tenta através das universidades, tenta através do LinkedIn falar com 20, 30, 40, 50 pessoas. Tenta falar com amigos que conhecem outros amigos. Mais uma vez, é volume também, né? Até para isso é volume. Até para isso é falar com muita gente que pedir ajuda de muita gente que inevitavelmente você vai conseguir. Mas para quem não está, aliás, quem não está nem um pouco incluso nesse ecossistema, vai demorar um pouquinho mais, mas com insistência você consegue entrar. Mas não tem chave para o sucesso para isso também. Não tem um grupo que você entra e, puta, agora eu tenho acesso a todo mundo, entendeu? LinkedIn é uma boa ferramenta para começar, inclusive. Legal. Amigo, obrigado demais. Galera, para vocês, eu que agradeço.